Bora estudar, baixista! Estamos aqui iniciando uma nova série aqui no canal. Essa série de 5 episódios vai falar sobre ser um baixista que toca com segurança, saindo da tônica com consciência e criatividade. Ao longo de 5 aulas, eu vou te mostrar como sair desse baixista travado, que toca só a cabeça da nota, para se transformar num baixista que cria as passagens, preenchimentos, que entende o que toca com segurança. Imagina só. Você aplicando frases como essa, passagens como essa, né? Essa aqui é bem comum, né? Na música do Queen, usa muito em algumas músicas, com o Grande Meu Deus também, bem parecida essa frase. Pô, criando ideias, frases, passagens, entendendo o que está fazendo. Pô, se você ficar firme nessas 5 aulas, você vai entender todo o contexto para chegar até lá. Eu quero dizer que essa aula não é para todo mundo, tá? É uma aula para baixistas iniciantes, que querem sair da tônica, que está começando agora, que só sabe onde está um Fá, um Dó, um Sol, que faz até um ritmozinho de leve ali, mas ele precisa melhorar. Tá no básico mesmo, travado lá no início. Se você tiver nessa fase, essa aula, toda essa série é para você. E no final de cada episódio eu vou trazer uma palavra-chave, que é uma palavra que vai te ajudar no teu dia a dia aí de estudo, tá? É um tema além do tema da aula, para que você possa entender como colocar tudo que eu estou passando aqui em prática. Então, no final da aula vem uma palavra-chave. No final de cada episódio eu falo essa palavra-chave, você vai anotar e guardar para você. Inclusive, isso aqui é uma aula, tá? É mais do que apenas um vídeo e tal. É uma aula, cara. Pega um papel, pega a caneta, pega teu baixo, senta com calma ali, ó. Já se inscreve no canal, já ativa o lembrete ali também para ficar por dentro das outras aulas quando for ser lançados, né? Cada segunda-feira vai ser lançada uma aula e você não vai querer perder, né? Então, ó, ambiente de estudo. Ao longo da jornada, a gente termina criando ideias, né? Fazendo coisas como essas frases que eu mostrei que acontecem em canções, né? Ou do Mav, né? Ou aquela música, o Como Eu Quero, né? Do Kid Abelha. Ou até músicas fáceis e simples como Será do Legião Urbana. Cara, todas essas ideias, a gente fica pensando, pô, tem umas ideias ali por trás, tem umas frases, tem uma passagem. O que é isso? Como eu faço para que isso aconteça na minha música? O que eu quero dizer é que por trás de cada ideia dessa existe a teoria aplicada. Não é só teoria, tá? Não adianta só estudar teoria que não vai resolver. Se você ficar só decorando tríade escalada, não vai resolver. O que tem por trás aqui é uma teoria, porque eu entendo o que está sendo feito, aplicada. Tem um conceito por trás de cada criação dessa. É sobre isso que a gente vai construir ao longo dessas 5 aulas e que você vai começar a ouvir e tocar essas frases, essas ideias, pensando diferente, pensando como o criador da própria ideia, para que você possa ter suas próprias ideias e replicar isso na sua música. Aqui você joga o jogo da consciência do que está tocando e de ser criativo. Não só de copiar ideias porque você viu um vídeo ali e tal, alguém te ensinou, mas passar a criar suas ideias e funcionar em qualquer música, qualquer tom, qualquer estilo musical. Mas antes da gente ir para o conteúdo mais a fundo, né, destravar você, eu preciso te informar por que você está travado. Preciso dar esse alerta para você não continuar nos mesmos erros enquanto eu estiver ensinando coisas novas para você. O primeiro fator de você estar travado hoje é porque você estuda aleatório. Hoje você está assistindo essa aula aqui sobre preenchimentos, passagem, saída tônica e tal. Amanhã você está vendo um vídeo sobre tocar sem cifra, depois de amanhã slap e depois... Cara, você termina vendo coisas soltas, você termina deixando as lacunas do conhecimento. É quando a gente aprende uma determinada coisa, né? Tipo, o cara vai ver um vídeo ali, até um curso às vezes, né? Aí aprende que a escala tem esse desenho aqui. Aí na próxima aula você tem que fazer uma frase com essa escala. Cara, existe um grande termo aqui para chegar de um ponto a outro, tá? Primeiro você aprende a escala, você entende o desenho, entende o que é escala, como funciona, mas para aplicar aquilo como frase, você precisa de alguns conceitos antes. E você não aprende e fica aquela lacuna do conhecimento. E essa lacuna do conhecimento é o que faz muito baixista bater cabeça, não evoluir e ficar perdido. Termina desmotivando e desistindo. Opa, eu não quero que isso aconteça com você nessa série, hein? Eu tô aqui para fazer totalmente o contrário, para abrir a sua mente, para fazer você ter resultados práticos e se motivar ainda mais para tocar.
O segundo é não saber o que existe. Por exemplo, vou colocar essa sequência aqui na tela. Sol maior, Mi menor, Lá menor e Ré maior. Beleza, mas se tivesse só as cifras aí, o que é que tem por trás? Aí você olha e fica olhando o Sol maior, que tom é esse? Cara, existe por trás dessas cifras toda a estrutura que você deve saber, teoricamente e praticamente falando, que você precisa para usar isso na música. Exemplo, bem simples. Aqui dentro tem o tom de Sol maior. Aqui dentro tem uma escala, que é Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. E aqui dentro também tem as tríades de cada acorde. Sol, Si, Ré, Mi menor é Mi, Sol, Si, Lá menor é Lá, Dó, Mi, Ré maior é Ré, Fá sustenido, Lá. Ou seja, aqui eu sei, teoricamente, o que existe ali dentro. Óbvio que eu não posso ficar só nisso. Por exemplo, Sol maior é essa escala aqui, certo? Tem esse desenho aqui de escala maior, que a gente vai ver ao longo dessas 5 aulas, a gente falar sobre escalas, mas existe um desenho padrão para fazer essa escala no braço do baixo. Mas também existem formas de abrir o leque. Isso aqui também é Sol maior, tá? Isso é Sol maior, gente. Ou seja, eu abro o braço do baixo tocando uma escala. Eu faço uma dominação do braço do baixo. É diferente de só saber a teoria. Então, quando eu pego essa sequência, eu entendo o que tem por trás, teoricamente falando e praticamente falando. E quando eu vou para a prática, eu também sei que tipo de frase eu posso usar em cada ponto ali. Exemplo, eu estou no Sol, posso usar aquela frase que é parecida com o quão grande é meu Deus, né? Ó, olha essa frase aqui de apoio, bem legal. Olha essa passagem. Outra passagem. Ou seja, tudo isso vai ser explicado ao longo das 5 aulas, mas eu já sei o que eu posso usar, porque eu olho para essa cifra e eu sei o que tem por trás. E o grande erro do seu travamento é porque você não sabe o que existe aqui dentro. 3. Falta de conhecimento. Para quem está muito no início, né? Aprende a tocar baixo, porque é fácil, até parece, né? E aí você tá lá Dó maior, aí aqui é Sol, aqui é Lá, e aqui é Fá. Aí alguém te fala, fica só fazendo isso, ó. Aí quando chegar aqui, conta 4 tempos, vai lá e faz Sol, aí você vai. Aí você começa a tocar 2 domingos, 7, 10, 20, o ano inteiro, só que você não estuda mais. Você aprende, faz o ritmo agora, né? Aí tu pode fazer isso, ó. Tu pode colocar o dedo aqui, pode fazer aqui, ó. Cara, tu tá aprendendo coisas soltas, cara. Você não tá, na verdade, nem aprendendo algo, né? Você só tá copiando ali um desenho que te ensinaram. Então, isso aqui... muita gente está passando 2, 3 meses ainda nessa e nem sabe o que existe. O cara fala sobre tríade, escala? Eu já ouvi falar, mas como é que faz isso? Não existe, não sabe o que tem o conhecimento, tá? Você não, às vezes não busca o conhecimento aprofundado. Eu vou te dar muito conteúdo, muito conhecimento ao longo dessas 5 aulas para que você comece a entender o que tem. Pô. Você precisa ser um baixista que toca, mas que sabe o que é a música ali por trás, o que é ritmo, como acertar o ritmo, o que é tríade, como funciona, como achar, para que serve, onde colocar, como coloco. Tudo isso é conhecimento da música em si. Você precisa ter esse conhecimento musical. Outro ponto também sobre travamento, tem muito ponto, né? E eu nem vou falar de todos aqui, hein? O que eu vou falar dá para falar uma aula de 1 hora ou mais, mas eu não vou falar de todos e estou falando bem rápido. Outro ponto importante é conteúdo muito teórico ou muito prático. Você às vezes é muito bom na teoria, tipo, sabe todas as escalas. Às vezes desenha o braço, sei fazer escala maior, sei fazer escala menor, aprendeu a desenhar a pentatônica, aprendeu a fazer um monte de coisas, mas tudo na teoria, nada aplicado. Ou vice-versa, você aprende a fazer as frases, aprende a fazer os grooves, mas não entende o que tem teoricamente falando por trás dessas linhas. Isso causa um grande problema, porque você está sempre jogando muito na teoria, jogando muito na prática, você não consegue colocar essa ligação. E é aqui que o jogo acontece, quando eu começo a criar mais, fazer mais coisas, entendendo o que está fazendo. Outro também muito comum é tocar pouco, né? A verdade é essa, muita gente pega uma coisa ou outra, aprendeu uma passagem e simplesmente tchau. Toca 2 dias, acha que tá bom e tchau. Tem que treinar mais. Tem coisas que você está treinando hoje para ter resultado lá daqui a 3 meses. Ouvido, por exemplo, é um caso desse.
Às vezes a gente quer, quero tocar de ouvido, aí descobre, aprende o campo harmônico, né? Primeiro maior, segundo menor e tal. Aí acha que vai resolver ali no primeiro mês. Não vai. Você vai precisar de 2, 3 meses ou mais para conseguir ter resultados. Mas, se você não fizer nada hoje, 2, 3 meses vai ser muito pouco para você conseguir fazer isso. É 2, 3 meses você estudando com frequência. Então, às vezes, a gente tem que parar de querer as coisas muito rápido. Ah, muito rápido. Pô, o Davi tá falando aí. Cadê, Davi, o conteúdo? Cadê? Cara, presta atenção. Isso aqui é aula. Porque se você cair nesse ponto de travamento, não adianta nada que tu passar lá na frente. Tu vai pegar esse conteúdo, tu vai treinar pouco, tu vai ficar na teoria demais, tu vai ficar na prática demais, tu vai cometer os erros que eu estou falando aqui. Então, isso aqui que eu estou falando aqui é uma preparação para o que eu vou trazer por frente. E você precisa se preparar. Então, cara, os estudos que você faz hoje, você vai ter resultado daqui a 2, 3 meses. Mas não pode ficar parado. Então, para de ficar com historinha de que só toca uma vez na semana, tô sem tempo, papapá, e senta na cadeira para estudar de verdade. E por fim, mas não é o fim, né? A gente sabe que existem muitos outros pontos de travamento, mas para a gente concluir aqui os principais que a gente pode trabalhar nessa sequência, é não querer entender o que toca. Eu sei que é legal quando a gente aprende a fazer uma coisa, né? E eu aplico para os meus alunos muita prática. Às vezes eles não sabem o que estou tocando, eu ensino algo que eles não sabem o que estou tocando, mas ele vai descobrir lá na frente, em outras aulas, mas a gente tem que buscar um entendimento. Né? Eu sei que é chato, às vezes é cansativo, mas tem forma de deixar isso muito mais agradável, tá? Mas também só fazer as coisas, um monte de coisas sem consciência nenhuma, é muito ruim. Você fica no escuro, você perde toda a segurança por conta disso. Por outro lado, as características de um baixista que destrava, que eu quero que você tenha essas características e você vai começar a ter a partir de agora. Não dá desculpas, faz acontecer. Tem muita gente que fica, porque minha corda tá velha, porque eu tô sem tempo, porque eu não sei disso, porque eu tô velho. Cara, chega de desculpas, vamos fazer acontecer, senta na cadeira, treina, faz o que é para ser feito com material bom, com método bom, que as coisas vão acontecer. Um baixista que destrava, ele também não fica com essa coisa de não tenho tempo, ele faz o tempo acontecer. Existem várias maneiras de você estudar sem o baixo, no seu dia a dia, para ganhar tempo. Eu sei que você não tem muito tempo. A maioria dos meus alunos, eles têm cerca de 40, 50 anos, alguns de 30, alguns mais de 60. E eu sei que eles não têm muito tempo livre, é uma faixa etária que você tem trabalho, tem família, tem tudo. Mas se você souber gerir o tempo, você vai sim conseguir. Não, agora o que você não pode fazer é ficar dando desculpa que não tem tempo. Porque se você está assistindo essa aula, se você toca, ou se você estuda em casa para tocar, se você já está treinando baixo, você tem tempo. Outra característica do baixista que destrava é o baixista que desmotiva, às vezes fica cansado, né? Mas ele não desiste. Mesmo cansado, mesmo desmotivando, mesmo às vezes chateado com alguma coisa, com um resultado, ele não desiste, ele vai lá, encara, faz, porque isso vai acontecer, é normal. Normal a gente às vezes ficar chateado com o resultado, desmotivado, alguns dias, até meses sem pegar no instrumento, mas o baixista que destrava, ele não para, ele não desiste. E outra característica é porque o baixista que destrava, ele não reclama, ele faz acontecer. Não é aquilo, é porque o braço do baixo aqui está empenado. É porque, sei lá, um monte de coisas de reclamação. Os caras da banda também dá a música no mesmo dia, ninguém me diz nada, eu comecei agora, pô. Irmão, vai lá, corre atrás. Agora talvez não fique bom, mas estuda que daqui a 3, 4 meses, tu não vai mais estar estudando agora, tu já vai ter 3, 4 meses de experiência. Então você, em vez de reclamar, vai lá e faz. O baixista que destrava, ele vai lá e faz. Vamos trabalhar a mentalidade agora do baixista que toca com segurança, que toca com consciência e que cria, que é criativo. A primeira coisa que eu quero que vocês comecem a observar é isso aqui. Isso aqui, do centro, a gente tem o baixo, que é o ponto-chave, a música poderia estar aqui também no centro, é o ponto-chave de tudo. Porém, você tem que entender que quando a gente toca, tudo isso está interligado. Ou seja, ao mesmo tempo que você está tocando a música, você tem ali o tempo e o ritmo. Você também tem o tocar sem cifra, as técnicas, os efeitos, o som, a qualidade do som
frases, você quer criar uma frase, você quer criar uma passagem para o instrumento, você quer sair da tônica, você quer fazer algo a mais. Só que na música, tudo isso está assim, ó, como está no desenho aí, tudo misturado, acontecendo ao mesmo tempo. Só que quando você vai estudar, você precisa fazer que isso seja sequenciado. Tem coisas que até você estuda junto, tá? E é importante estudar junto, mas nem tudo. Então você precisa entender qual a sequência lógica dos treinos, do estudo, e que eu tenho que ter, né? Que você tem que ter para que você possa estudar certo. Senão, cara, você vai pegar conteúdos aqui e ali e vai estar estudando sempre bagunçado. Então, lembrando, na música tudo está acontecendo ao mesmo tempo, mas nos estudos as coisas são sequenciadas. Bom, agora a gente vai aprender a ouvir a música. Ah, Davi, tá de brincadeira? Você está dizendo que eu não sei escutar música, que eu não escuto? Não, presta atenção. A base tem que estar bem construída. E aqui a gente vai estar falando sobre a construção da base. Antes de eu te ensinar uma frase, um preenchimento, não adianta eu chegar aqui e te ensinar uma frase de cara se tu erra o tempo, se tu não sabe onde estão as notas, se tu só toca um shapezinho ou outro ali. Então a base, ela está bem construída. E eu quero te dar um exemplo aqui com um trecho de uma suposta música, um exemplo de música aqui, para você entender mais ou menos como você tem que se comportar. Bom, eu vou dar play aqui no trecho musical e eu vou te contar o que a maioria das pessoas fazem de errado quando um trecho como esse toca. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, você pega a cifra, a música começa a rolar e aí você começa a tocar, né? E aí começa a tocar. Aí começa a fazer as coisas que você quer. Né? Só que, pô, tô todo errado aqui. Eu tô tocando tudo errado, cara. Eu não tô nem tocando o ritmo certo. Presta atenção o que a gente tem que fazer. A primeira coisa, eu tenho que ouvir o que acontece nessa música. Mesmo tocando com a cifra ainda, mas eu tenho que ouvir o comportamento da música e do baixo. Qual é o ritmo que a bateria está fazendo aqui dentro? Olha só a bateria tocando. Olha o bumbo. A bateria está completa ali, né? Mas eu tenho que ouvir o bumbo. Você está conseguindo ouvir o bumbo aqui, ó? Pum, pum. Pum, pum, pum. Esse é o ciclo que vai acontecer o ritmo ali do grave. Porém, será que o baixo começou tocando esse ritmo? Olha só como está iniciando o baixo. O baixo só toca uma nota. Ele não está fazendo ritmo. Entrou o ritmo agora. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. E aconteceu algo incrível agora. O baixo mudou. Dum, 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 dum. Ou seja, teve 3 momentos no baixo. Que eu exagerei um pouco na troca desse momento por conta de ser apenas um trecho explicativo. Mas dentro de uma música de 3, 4, 5 minutos ou mais, vai acontecer vários momentos por muito tempo. Quer ver um exemplo bem comum? Quem toca na igreja tem aquele estilo worship, né? Muito tocado hoje em dia. O que acontece? Muitas vezes o worship começa tocando a nota, marcando uma introdução, só marcando o tempo, igual a gente começou aqui, né? E aí a música prossegue e o baixo sai. E aí fica só o piano ali tocando, aí o violão dedilhado. Respeita esse momento que o baixo sai, cara. Baixo sai, baixo sai. Aí o baixo volta tocando só a tônica novamente. Aí tem os momentos decrescentes, né, que a gente tem, que o baixo começa a marcar o tempo. Ele para de marcar o compasso, que é isso aqui que eu estava fazendo, né? Ele passa a marcar o tempo. Ó. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. E às vezes ele começa a tocar 2 toques por tempo para crescer mais ainda. Pum, 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 pum. 1, 2, 3, 4, que é o estilo que aconteceu aqui no exemplo, né? 1, 2, 3, 4. E aí ele tem uma crescente também, ó, que ele faz isso, ó. 1, 2 toques aqui, tá?
1, 2. Aí no final ele faz. Bum, 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 né? Junto com a crescente da bateria. Momentos diferentes dentro de um trecho. Cara, se você não ouvir e não entender isso, você não está pronto para tocar além da tônica. Você não está fazendo nem a tônica bem feita. Eu só toquei tônica aqui. Só que em determinados momentos o baixo se comporta diferente. Posso até entrar mais em outros detalhes, por exemplo. Às vezes o baixo não toca aqui, né? A música começa, o baixo está mais suave. Uma coisa mais suave, mais tranquila. Uma frase, por exemplo. E aí ele tipo, começa a música assim, aí ele entra na música, já dá aquela pegada suave, ó. Aí às vezes já é pum pra entrar valendo, né? Então assim, tipo, são momentos que você tem que entender que o baixo vai se comportar de forma diferente. Aí você pega a cifra, bota o play, sai tocando o que tá ali, e você não ouviu o baixo, você não ouviu o comportamento do baixo, você não ouviu o comportamento da música, que aqui a bateria tá repetida, né? Mas às vezes a bateria muda também a frequência, às vezes ele não começa tum tum tum, às vezes ele começa tum, né? Como o próprio baixo, né? Aí ele às vezes ele cruzou o ritmo ali em parte diferente da música. Se seu ouvido não treinar para ouvir isso, não vai funcionar. A mesma coisa para quem toca pop rock, nacional ali também, tá? Funciona do mesmo jeito. Às vezes você começa a música, por exemplo... né? A música Meu Erros, ela começa com a linha de baixo aqui. Muito presente. Aí você vai tocar com a banda, você não pode... A galera não pode te engolir e muito menos tu pode ficar, porque tu não aprendeu a fazer a frase. Aí sai, vai o guitarrista lá preencher teu espaço. Pô, guitarra tem hora pra caramba, um baixo tem 1 hora a cada 5 músicas. Então essa introdução aqui, ó, o baixo tem que estar de cima, tocando bem, fazendo bem a presença, marcando a presença, porque é o teu momento, cara, e você deixou passar. Aí quando entra a música, né, ele já começa a ficar mais no ritmo, já sai da cara, vai para trás, deixa a música fluir. Esses são exemplos reais que eu estou mostrando para você. Você tem que saber ouvir, aprender a ouvir agora um pouco. Ó, agora eu estou só pincelando. Imagina 10, 15 músicas. Cada música vai ter um detalhe, uma forma de execução, a dinâmica. E você, antes de sair tocando, você precisa ouvir. Não é pegar play, olhar para a cifra e vou tocar a música do repertório de domingo. Cara, escuta, se comporta certo. Esse ritmo, por exemplo, vai ter total situação para quando a gente for fazer as passagens para instrumentos, tá? Ó. O que eu tô fazendo tá casando com o tum-tum-tum, para tu não chegar no meio da frase e fazer um ritmo que não tem nada a ver. Eu joguei várias tercinas, né, que altas, dentro de um ritmo que tava tum, pum, pum. Ah, mas a frase tá certa, Davi, as notas estão dentro da escala e blá, blá, blá. Mas não teve nada a ver com a rítmica da música, porque a frase também tem rítmica, né? Então, o tempo que você vai executar também para cair na nota também tem rítmica, tá? Então, você precisa ouvir isso. E diante disso também, você precisa se preparar para tocar bem feito isso aqui. Tum, tá, tum, tum, tá. Se está o bip, você toca depois ou toca adiantado, cruza, erra o tempo, vai atrapalhar. Metrônomo, né? Estudo com metrônomo, coloca o metrônomo ali, ó, 2, 3 em 70 BPM, que é facinho. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Eu toco no 1, esse ritmo aqui, né, que tocou aqui, eu toco em cima do 1, na metade do 2 e em cima do 3, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aí tem gente que vai fazer e faz assim, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, mas eu toquei na metade do 2. Você tocou muito mais perto do 3 do que na metade do 2. E aí fica o tum-tum-tum do mesmo jeito. Aí confunde. Isso aqui tá certo. Mas se a gente for ouvir, tá diferente, ó. O certo. O errado. São 3 toques, mas são tempos diferentes ali no meio que faz uma diferença demais. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem que sentir que tá caindo lá o bip tocando e tal. Toda vez eu sorri com o metrônomo, pá. Coloca o metrônomo lá, 70. Vai fazendo aquele exercíciozinho que a gente aprende no começo, ó. Pra acertar cada bip. Aí vai descendo e tal, para que você aprenda a tocar no bip, ouvir o metrônomo, porque a percepção rítmica e tocar a música no tempo e no ritmo certo é a base estrutural que a gente precisa para conseguir acompanhar a música e aí sim sair da tônica. E aqui eu vou deixar um exercício, né? O que você vai fazer? Você vai pegar uma música que você toca, um papel, e você vai fazer o que eu chamo de análise musical, análise do baixo, né, dentro da música. Então você vai anotar cada parte dessa música e dizer o que o baixo está fazendo. Então, por exemplo, você pegou a música lá, introdução, aí o baixo toca só tônica. Primeira parte, o baixo não toca. Segundo, o baixo entra só tônica. Aí ele faz o refrão, o ritmo. Aí ele faz um refrão diferente, um refrão sem baixo. Isso você vai ter que anotar tudo, porque você está ouvindo. E qual é o ritmo? Tum, tum, tum. Anota lá do teu jeito, tum, 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 do jeito que tu entender ali. Tu anota e vai fazendo isso em 2, 3, no mínimo 5 músicas. No mínimo 5 músicas. O ideal seria 10, tá? Porque aí você vai começar a ouvir e interpretar o baixo. O segundo exercício que você vai fazer, esse exercício você tem que fazer antes da segunda aula. Se já saiu a segunda aula, você já está assistindo ela, né? Tá atrasado aí, assistiu já a primeira, segunda, terceira, aí tudo bem, pratica e depois já assiste a segunda. Mas se você está assistindo em tempo real, vai chegar a segunda aula. Então treina antes da segunda, tá? Então, o que acontece? Pega o ritmo, pega o metrônomo e coloca lá o bip. Tá. E faz exatamente esse exercício que eu falei aqui, né? Toca um tempo por bip. E aí depois você pode inserir o ritmo. Pum, pum, pum. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, né? Ouvindo que tá tocando no 1, na metade do 2, no 3. 2 exercícios para você fazer a base do efeito. Bom, lembra que no começo eu falei que eu vou dar a palavra-chave? Cada aula vai ter uma palavra-chave para você se conscientizar do que você precisa ajustar. E a palavra-chave hoje vai ser tempo. Cara, o melhor tempo para estudar, ele não surge. Você que tem que fazer acontecer. Então não fique falando, estou esperando sobrar o tempo, é que eu estou sem tempo, estou esperando melhorar o tempo, estou esperando aparecer. O tempo não vai surgir, não vai aparecer. Se você hoje tem um problema para resolver, pode ter certeza que quando você resolver, vai aparecer um ou mais. A questão é que enquanto você não delimitar que vai fazer, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou estudar tantos dias, eu vou fazer um curso, vou fazer uma aula, eu vou me dedicar tantos meses, as coisas não vão acontecer. Não vai surgir tempo, não vai aparecer tempo. Você tem que fazer o tempo acontecer. E eu quero te dar uma dica sobre gestão do tempo. Às vezes tempo não é também ter o tempo livre. Tem muita gente que tem o tempo livre e faz errado. Estuda errado. Tem gente que não tem muito tempo livre, mas quando ele tem uma horinha, ele senta ali para estudar, aí começa a ver um monte de vídeo aleatório, tá? E quando vê, tá estudando coisas que tem nada a ver com música, perdeu a única hora que ele tem ali, aquela hora sagrada, porque ele não sabe o que estudar. Então você precisa gerir seu tempo. Primeira coisa é saber o que você vai treinar. Você está focado em sair da tônica? Pô, tem uma aula que eu acabei de passar a aula para você com exercícios. Então você já pode pegar essas aulas aqui, esses exercícios aqui, e isso vai ser o tema do teu estudo do próximo dia que tu for estudar. E aí tu tem que delimitar qual dia tu vai estudar. Porque se tu coloca ali, vou estudar terça e quinta, mas primeiro tu tem que fazer uma coisa consciente. Não adianta dizer, vou estudar todo dia 2 horas. Se tu não tem esse tempo, tu estás perdendo tempo pensando assim. Foca, olha para tua semana. Poxa, eu saio toda segunda, vou sair com os amigos na quinta também, tá? Olha os dias que realmente estão sobrando e escolhe eles. Então vamos supor que tu estuda só terças e quintas. Cara, terça é dia de estudar. Então se alguém ligar para tu naquele dia, ao invés de tu, vamos comer uma pizza, ao invés de dizer, vamos dizer que você vai falar, pode ser amanhã na quarta? Pode ser sim, pô, vamos lá, então deixa pra quarta, porque você já sabe na sua cabeça que hoje, na terça, exemplo, tá? Você já vai ter algo a estudar.
E aí, cara, durante o dia, começa a treinar. Tu vai saber tua jornada de treino. Então, se tu tá estudando escala, ou tríade, por que tu tá esperando chegar e sentar na cadeira? Pô, as escalas podem ser decoradas pelo papel. As tríades podem ser decoradas apenas com papel. E ajuda isso, porque aí quando tu senta na cadeira, tu já tem a teoria bem feita. Tu só vai agora praticar a parte da técnica em si. Então, tempo é gestão. Faça a gestão do seu tempo que você vai ver o que vai acontecer. Ao longo dos próximos episódios, vão ter também mais 4 palavras-chave para te ajudar a colocar todos esses estudos em dia. O que a gente vai ver no próximo encontro? Conscientização. A gente aqui entendeu a base, como ouvir a música, como fazer o básico do baixo, sem exagerar, sem fazer coisa fora. Ali agora a gente vai entender o que existe por trás da frase, o que existe por trás do preenchimento, o que existe por trás de uma passagem. A gente vai se conscientizar do que existe. Então você vai parar de ser um baixista que fica só, eu toco um dó para cair no ré, não sei porquê. Para ser um baixista que eu uso notas que tem esse formato, uso frases que tem esse modelo, porque eu sei o que estou fazendo, estou com consciência. Então, ó, se liga na aula 2. Tá curtindo aqui nossa série? Presta atenção, se inscreve para pegar mais dicas aqui no canal e saber as outras aulas também, né? Ativa o lembrete para ficar sabendo quando lançar um novo vídeo aqui no canal. Comenta, velho. Comenta, deixa aqui um comentário. Davi, tô curtindo muito, tô gostando. Davi, tu poderia me ajudar? Minha dificuldade é essa. Fala aqui qual a tua dificuldade, porque posso puxar isso para dentro do tema das nossas séries. E olha só, compartilha com aquele amigo teu baixista que toca contigo ou que tu conhece, que tá travado também, precisando de melhorias, tá bom? Vou te ver agora no episódio 2, mas você não pode deixar de fazer os exercícios que a gente combinou aqui, beleza? Bora estudar, baixista!